Boa noite. Nice to see all of you this evening. Muito bom ver todos vocês aqui esta noite. I want to thank you for your hospitality. Quero agradecer a vocês pela sua hospitalidade. I was talking to my wife last night, Eu estava conversando com minha esposa ontem à noite. and one thing that I was telling her is that Brazilians are far more friendly than people in the United É States. que os brasileiros são muito mais amigáveis do que as pessoas lá nos Estados Unidos. So if there was some way I could take that home, I would, Então, se eu pudesse levar essa característica para casa, eu levaria. but I can't. Mas eu não posso. I'm thankful to see all of you here giving a Friday night to listen to preaching. Giving your Friday night to listen to preaching? Is it? Oh, it's Saturday night. Good. I'm thankful that you are here on a Saturday night Estou muito feliz que vocês estão aqui numa sábado à noite to hear preaching. para ouvir uma mensagem. That means that you have a hunger for the right things. Isso mostra que vocês têm fome pela coisa certa. I've been here 2 weeks and I'm very confused on what day it is. Eu já estou aqui há 2 semanas, então é um pouco confuso que dia é hoje. If you have your Bible with you, I'd like you to go with me to Romans chapter 1. Se vocês têm a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 1. We're going to do something very similar to what we did last night. Nós vamos fazer algo bem parecido com o que fizemos na última noite. We're going to visit several different scripture passages. Nós vamos visitar várias passagens diferentes da Escritura, But I promise that eventually we'll get to Romans 1. mas eu prometo que eventualmente nós vamos retornar para Romanos capítulo 1. About 5 years ago in the United States, a committee came together to put together a new hymnal. Mais ou menos 5 anos atrás, nos Estados Unidos, um comitê foi ajuntado para que eles publicassem um novo hinário. Ordinarily, that wouldn't be something that would make the news. E, na verdade, isso não seria algo que chamaria a atenção da mídia. Church denominations do this all the time. As denominações das igrejas fazem isso o tempo inteiro. But this particular committee made the news. Mas esse comitê particularmente foi parar na mídia. They're putting together a hymnal that was going to be used by over 10,000 churches in their denomination. Ele estava organizando um hinário que seria utilizado por uma denominação de mais ou menos 10.000 igrejas ou congregações. And the reason this made the news E a razão pela qual isso foi parar na mídia is because of one very popular song that was left out. é por causa de uma música muito popular, de um hino muito popular que foi tirado do cenário. It's a song that thousands of churches in the name of that song is In Christ Alone. O nome desse hino é Somente em Cristo. Has anyone here ever heard that song? Alguém já ouviu aqui esse hino? Okay, some of you have heard of that song. It's a very, very popular and well-known song. Então, alguns de vocês já ouviram esse hino e esse é um hino muito popular. The reason that song didn't make it into the hymnal E a razão pela qual esse hino não foi parar no hinário is because it was thought that it had offensive lyrics. é porque foi pensado que ele tinha letras ofensivas. And I want to tell you what the lyrics are that made them ban this from the hymnal. E eu vou lhe dizer qual é a parte da letra que fez com que esse hino fosse banido do hinário. There's a line in the song that goes this way. Há um verso desse hino que diz assim: Till on the cross where Jesus died, até a cruz, quando Jesus morreu, the wrath of God was satisfied. quando a ira de Deus foi satisfeita. Now we might be asking ourselves, what is offensive about that lyric? E talvez nós venhamos nos perguntar, o que há de ofensivo nessa letra? And here's what the committee that was putting this hymnal together said. E aqui está a razão que o comitê levantou para ter feito isso. They felt like the view that the cross is primarily about God's need to satisfy his anger A visão é que dizer que a cruz de Cristo era primeiramente sobre satisfazer a ira de Deus. They felt like that would have a negative effect on worshipers' education. Eles entenderam que aquilo teria um efeito negativo na educação dos cristãos.
The committee wanted to change the words O comitê queria mudar as letras desse hino. from the wrath of God was satisfied Para a ira de Deus sendo satisfeita, to the love of God was magnified. desculpa, da ira de Deus ser satisfeita para o amor de Deus ser magnificado. Now that wouldn't be a bad trade, would it? E isso seria uma mudança ruim, não seria? The cross is a manifestation of God's love, isn't it? A cruz é uma manifestação do amor de Deus, certo? But the reason they wanted to change the words is because they felt like they didn't want to talk about God's wrath. Mas a razão pela qual eles queriam mudar as palavras era porque eles não queriam falar sobre a ira de Deus. It is certainly true that the cross is a manifestation of God's love. É com toda certeza que a cruz é uma manifestação da ira de Deus. But it is also true that the cross is a manifestation of God's wrath. Mas é também verdade, certamente é verdade que a cruz é uma manifestação do amor de Deus, mas é também verdade que a cruz é uma manifestação da ira de Deus. Isaiah 53 tells us that it was the will of the Lord to crush him. Isaías 53 diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Now, God's wrath doesn't get discussed very much from the pulpit. Mas a ira de Deus não é muito discutida, debatida dos púlpitos das igrejas. We probably haven't heard many sermons just about the wrath of God. Nós provavelmente não ouvimos muitos sermões sobre a ira de Deus. And many people find the idea of God's wrath something that's distasteful. E muitas pessoas acham a ideia da ira de Deus algo ruim. It's something that we feel like maybe God should be embarrassed about. Uma coisa que nós devemos pensar, Deus tem vergonha disso. And so many people try to explain it away. E muitas pessoas tentam deixar isso de lado. And others just completely reject it. Outras pessoas rejeitam completamente. The British philosopher Bertrand Russell once called Jesus' belief in the wrath of God O filósofo britânico Bertrand Russell uma vez falou que a crença de Jesus na ira de Deus, the one profound defect in Jesus' ele character. diz que isso era o único defeito profundo no caráter de Jesus. Jesus talks about God's wrath, Jesus fala sobre a ira de Deus, but Bertrand Russell didn't like that. mas Bertrand Russell não gostou disso. And he said if there was one thing that he could identify as a problem area in Jesus, it was that. Could identify as a problem area. E Bertrand Russell então diz que se há algo que ele poderia identificar como um problema no caráter de Jesus, seria isso dele falar sobre a ira de Deus. I think we're going to see tonight that in Christ alone got it right. Nós vamos então ver esta noite que aquele hino somente em Cristo, na verdade, estava certo. The Bible unapologetically affirms God's wrath. A Bíblia não se preocupa em afirmar a ira de Deus. And so this evening I'd like us to consider this truth. Então eu quero que nós venhamos considerar essa verdade. The gospel reveals God's wrath. O evangelho revela a ira de Deus. So for those of you who weren't here with us last night, E para vocês que estiveram conosco na noite anterior, the topic of this conference is the God revealed by the gospel. o tópico dessa conferência é o Deus revelado pelo evangelho. So we're asking ourselves the question, Então nós fazemos a nós mesmos a pergunta: as we study the message of the gospel, enquanto estudamos a mensagem do evangelho, what does it tell us about the character and nature of the God who would give o it? que isso nos ensina sobre o caráter e a natureza do Deus que nos entregou? And we saw last night that the gospel is a revelation of God's power. E nós vimos ontem à noite que o evangelho é a revelação do poder de Deus. And tonight we're going to consider the gospel as a revelation of God's wrath. E essa noite nós vamos considerar o evangelho como revelação da ira de Deus. Now before we talk specifically about the gospel's revelation of God's wrath, E antes de falarmos especificamente como o evangelho revelando a ira de Deus, we need to consider a few other things. nós precisamos considerar algumas outras coisas. First of all, A primeira,
I'd like us to consider the definition of God's wrath. Eu gostaria que considerássemos a definição da ira de Deus. If someone asked you to write a definition of God's wrath, what would you write down? Se alguém lhe pedisse para escrever a definição da ira de Deus, o que você escreveria? I've got a really simple definition from Wayne Grudem that I want to share with you. Eu tenho uma definição muito simples que vem do Wayne Grudem. Here's how he defines it. Assim é como ele define a ira de Deus. God's wrath means that he intensely hates all sin. A ira de Deus significa que ele odeia intensamente todo pecado. So I want you to think with me for a minute. Então eu quero que você pense comigo por um momento. Think from the moment you wake up in the morning till the time you go to bed at night. Pense do momento que você acorda pela manhã até a hora que você vai para a cama à noite. Think of all the injustice that you see in the world. Pense sobre toda a injustiça que você vê no mundo. Think about all the wickedness that you see in the world. Pense sobre toda a perversidade que você vê no mundo. We drive by it every day, don't we? Nós passamos por isso todo dia, não é? We see people who are being taken advantage of. Nós vemos pessoas de quem outras pessoas estão tirando vantagem. We see people who are being used. Nós vemos pessoas que estão sendo usadas. And that's just the things that we see on our way to work or on our way to the store. E essas são coisas que nós vemos no nosso caminho para o trabalho, no nosso caminho para a escola. But let's say you go to your house and turn on the news. Mas digamos que você volte para casa e ligue a TV para assistir o telejornal. It's filled with injustice and wickedness, isn't it? Está também ali cheio de justiça e perversidade. So now you know all the things that you've personally seen during the day. E agora você sabe todas as coisas que você vê pessoalmente durante o dia. But you also have a window into just some of the injustices that are happening around the world. Mas também há uma outra perspectiva de injustiça e perversidade que estão acontecendo em outros lugares do mundo. But imagine with me for a moment Mas imagine comigo por um momento that you knew every single que injustice, você tivesse a oportunidade de saber toda a injustiça que acontece. every single wicked word, thought, or deed Cada pensamento ou obra de perversidade that everyone in the world committed that day. que cada pessoa no mundo cometeu em um só dia. And then imagine you knew all of that every person had committed not only that day, but every day. Mas agora imagine que você sabe isso, mas não só para um dia, mas que todas as pessoas cometeram durante vários dias. For all of history. Agora imagine por toda a história. It's no wonder that the Bible says this about God in Psalm 7. Maravilha que Deus diga algo assim lá em Salmo capítulo 7, versos 11 e 12. Salmos capítulo 7, versos 11 e 12, que diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto. The Bible tells us here that God feels indignation every day. A Bíblia diz que Deus sente indignação todos os dias. That doesn't mean that God is kind of annoyed with the wickedness and sin in the world. Kind of annoyed. Isso não quer dizer que Deus está somente chateado com a perversidade que há no mundo. It means that God feels wrath against the sin Significa that's que being Deus committed. sente raiva, ira contra toda essa perversidade. The Bible is unapologetic about God's wrath. A Bíblia fala da ira de Deus sem se preocupar em explicá-la. For instance, listen to what the Bible says in Nahum 1, verse 2. Por exemplo, veja o que a Bíblia fala em Naum, capítulo 1, verso 2, que diz assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Do you think God could make it any clearer to us? Será que você acha que Deus pode fazer isso ficar mais claro ainda para a gente? Now, we often have difficulty understanding God's wrath E às vezes nós temos dificuldade para entender a ira de Deus. because our experience of wrath is very different. Porque a nossa experiência de ira é bem diferente da de Deus. When we are angry,
Quando nós estamos com raiva, we sometimes, or most of the time, express that anger in sinful ways. nós algumas vezes ou na maioria das vezes expressamos essa raiva de maneira pecaminosa. Our wrath or our anger is often completely out of control. A nossa ira, a nossa raiva normalmente fica fora de controle. Somebody does something we don't like, Alguém faz algo que a gente não gosta and we yell at them. e a gente grita com ele. Or we do something else to express our anger. Ou nós fazemos outra coisa para expressar a nossa raiva. But God's wrath is different. Mas a ira de Deus é diferente. Here's how D.A. Carson talks about God's wrath. Assim é que D.A. Carson fala sobre a ira de Deus. He says God's wrath is not an implacable blind rage. Ele fala que a ira de Deus não é uma fúria cega e implacável. However emotional it may be, Por mais emocional que seja a ira de Deus, it is an entirely reasonable and willed response to offenses against His holiness. ela é inteiramente razoável e totalmente responsável contra as ofensas à santidade de Deus. You see, God's hatred of sin Deus odeia o pecado. is directly related to the intensity of His holiness. Deus odiar o pecado está diretamente relacionado à ofensa à santidade dele. The prophet Habakkuk tells us that God cannot even look at wrong. O profeta Abacuque nos fala que Deus não consegue nem olhar para o erro. God cannot stand evil in His presence. Deus não consegue suportar o mal em sua presença. There isn't even the smallest hint of evil in God. Não há nenhum pequeno traço de maldade em Deus. And so, as perfectly holy as He is Então, perfeitamente santo como ele é, how perfect His wrath is against sin. da mesma forma é perfeita a sua ira contra o pecado. Our wrath is often unrighteous, Nossa ira normalmente é injusta. but God's wrath is the righteous response of His holiness, Mas a ira de Deus é a resposta correta da sua santidade. His justice, É justiça and even His love, e até mesmo o seu amor. as He knows every single bit of wickedness in the earth. Enquanto ele conhece cada um, mesmo sabendo cada perversidade que acontece no mundo. Love and wrath don't seem to go together for us, do they? Amor e ira não parece que andam juntos para nós, não é? There's either love O amor or there's wrath, ou a ira. but they don't go together. Mas para nós elas não andam juntas. And many people struggle with the idea of a God that can be both loving and express wrath. E muitas pessoas lutam com a ideia de um Deus que é amor, mas também é ira. That's nothing new. Mas isso não há nada de novo nisso. The African church father Tertullian wrote this around 200 AD. O pai africano da igreja Tertuliano escreveu isso 200 anos depois de Cristo. He was talking about people that think that love and wrath can't go together. Ele estava falando sobre pessoas que achavam que o amor e a ira não conseguem andar juntos. And here's what he said about those E é people. isso que ele falou sobre essas pessoas. A better God has been discovered. Ele diz assim, ó, um Deus melhor, e ele fala com D minúsculo, Deus melhor foi descoberto. One who is neither offended nor angry nor inflicts punishment. Que não se ofende, não fica zangado e nem pune. Who has no fire warming up in hell. Que não tem nenhum fogo esquentando no inferno. And no outer darkness wherein there is shuddering and gnashing of teeth. E que não reservou nenhuma escuridão onde há o ranger de dentes. He is merely kind. Ele é muito bonzinho. Of course he forbids you to sin, Mas ele te proíbe de pecar. but only in writing. Mas somente em palavras. Now here's how I think about that. Agora, assim está como eu penso em relação a isso. I have noticed the way Brazilians drive. Eu percebi a maneira como os brasileiros dirigem. And there are these signs all over San Luis that say stop. E há esses sinais por toda São Luís dizendo assim, pare. I have never seen anyone stop at those signs. Mas eu nunca vi ninguém parar nesses sinais. People just go right through the stop sign. As pessoas passam direto pelos sinais de pare. It's only in writing. Somente está ali escrito, só em palavra. Nobody's going to do anything to you if you don't stop. Ninguém vai fazer nada com você se você não parar.
And unfortunately, that's often how we think about God. E infelizmente é assim que nós pensamos também em relação a Deus. There are all kinds of things that he forbids. Há todo tipo de coisa que ele proíbe. But we go right through those stop signs. Mas nós passamos por todos esses sinais de pare. Because certainly he doesn't intend to actually enforce that. Porque certamente ele não reforçou aquilo que ele quis dizer. Love isn't really love Amor não é realmente amor. if it stands by when wickedness and injustice is done. Se ele concorda com a injustiça e com a perversidade quanto essa está sendo realizada. If somebody wanted to harm a child in some way, Se alguém quiser prejudicar uma criança de alguma maneira, would it be loving to not intervene? será que seria amor não intervir naquilo? To just look at that and say, well, there's nothing I can do about it. Somente olhar aquilo e dizer, eu não posso fazer nada em relação a isso. That is not really love. Isso não é amor. Here's how Tim Keller puts it. Assim é que Tim Keller fala sobre isso. The Bible insists that not only is God a God both of love and wrath, A Bíblia insiste que Deus não é somente um Deus de amor e ira. not only do those two things not conflict with each other, E ele não somente que essas coisas não estão em conflito uma com a outra, but they actually establish each other. mas que na verdade elas estabelecem uma a outra. One without the other is nonsense. Uma sem a outra não faz sentido. One without the other is meaningless. Uma sem a outra não tem validade. So hopefully just in that short bit of time, E esperamos que nesse pequeno espaço de tempo we can see from the scripture that the Bible talks again and again about God's wrath. nós possamos ver que a Bíblia fala sempre e sempre sobre a ira de Deus. It is his intense hatred of sin. É esse ódio intenso que ele tem pelo pecado. But in the second place, let's talk about the objects of God's wrath. E no segundo momento vamos falar agora sobre os objetos da ira de Deus. We've talked about the definition of God's wrath, Nós falamos sobre a definição da ira de Deus, but we're talking now about the objects of God's mas agora wrath. vamos falar sobre os objetos da ira de Deus. I don't know if you've ever heard this expression. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. God hates the sin but loves the sinner. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Have you ever heard that expression? Você já ouviu essa expressão? Okay, good. Então, bom, There is part of that that's true, right? parte dessa expressão está correta, certo? God does hate sin, Deus realmente odeia o pecado. and God does love E sinners. Deus realmente ama pecadores. But God has nothing but hatred towards sin, and but He has a redemptive. How do I put it? He redeems. He gives the gospel to redeem sinners. Mas Deus não somente odeia Yes. Okay. Rafael is doing a great job. No, you have to translate that. Rafael está fazendo um ótimo trabalho. Whenever there's a problem, it's always me. Quando tiver um problema, é sempre problema do pregador. Okay. Let's try this again. Vamos tentar isso novamente. God expresses only hatred towards sin, Deus só expressa ódio contra o pecado, while God expresses grace towards sinners. enquanto Deus expressa graça para os pecadores. But we have to understand that the Bible does speak of God's hatred of sinners. Mas nós temos que entender que a Bíblia também fala que Deus odeia o pecador. Listen to Psalm 5, verses 4 to 6. Escutem o que dizem Salmos 5, versos 4 e 6, que diz assim: Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Do you see there the Bible says that God hates all evildoers? Vocês veem então que Deus odeia todos aqueles que praticam o mal? And it actually gets worse. E na verdade fica pior. God's hatred is directed at people, human beings, who are sinful in their actions. O ódio de Deus, a ira de Deus é direcionada para pessoas que agem com justiça, But who are not just sinful in our actions, but in our very nature. mas que não somente fazem das suas ações
algo ruim, perverso, mas também que são perversos por natureza. Ephesians chapter 2 and verse 3 Efésios capítulo 2, verso 3, says that all humanity is by nature children of wrath. diz que toda a humanidade, por natureza, são filhos da ira. That's a Hebrew expression for being characterized by something. Essa é uma expressão hebraica em que você é caracterizado por algo. You see, the reason that we do wicked and unjust things in our actions E a razão pela qual nós fazemos coisas perversas nas nossas atitudes is because we have corrupt é natures. porque nós temos uma natureza corrompida. Now, I think we're probably all reluctant to put ourselves in this category. E eu acredito que todos nós estamos relutantes de nos colocar nessa categoria. Some of you might be thinking right now, Alguns de vocês devem estar pensando agora: you came all the way here to my church to preach a message to me about God's wrath? você veio lá dos Estados Unidos até a minha igreja para pregar sobre a ira de Deus? Because all of us are better in our own eyes than we actually are. Porque todos nós somos ótimos aos nossos próprios olhos. The outrage that we have over sin A indignação que nós temos contra o pecado is reserved for murderers, é reservada, ela é apontada para os assassinos, rapists, para os estupradores, para os terrorists, terroristas, the really bad people. para as pessoas bem ruins. But the Bible says in Romans chapter 1 verses 28 to 32, Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, verso... there are a whole bunch of things that are worthy of death. 28 to 32. Romans 1, 28 to 32. Yeah. Romanos 1, 28 ao 32, desculpem. We won't take the time to read this list again because we read it last night. Nós não vamos ler isso hoje porque lemos ontem, But the Bible says that things worthy of death mas a Bíblia diz que coisas que são dignas de morte are sins like gossip são pecados também como fofoca and disobedience to parents. e desobediência aos pais. Now the Bible isn't saying that murder and gossip are the same. Mas a Bíblia não está dizendo que assassinato e fofoca são a mesma coisa. But what the Bible is telling us Mas o que a Bíblia está nos dizendo is that every single person without exception deserves God's é wrath. que toda pessoa, cada pessoa sem exceção, merece a ira de Deus. And we are deserving of God's wrath because none of us come even close to his holiness. E todos nós merecemos a ira de Deus porque nós não podemos chegar próximos à santidade dele. The Bible tells us in Romans 2 and verse 5 E a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 2, verso 8, that we are storing up wrath for ourselves for the day of wrath. que nós estamos ajuntando para ira para nós por causa dos nossos pecados. Okay, it's kind of depressing right now, Eu right? sei que é muito depressivo isso, né? Okay, we are going to get to good news. Mas nós vamos chegar às boas novas. But the good news isn't good Mas as boas novas não são boas unless you understand the darkness first. até que você entenda a escuridão primeiro. So we've seen the definition of God's wrath. Então nós vemos a definição da ira de Deus. We've seen the objects of God's wrath. E nós vimos os objetos da ira de Deus. And now I want us to see in the third place the expressions of God's wrath. Agora nós vamos ver no terceiro lugar as expressões da ira de Deus. As we read the Bible, we see God's wrath expressed in several different ways. Enquanto nós lemos a Bíblia, nós vemos a ira de Deus se expressar de diversas maneiras. As you read through the Old Testament, you see his direct and immediate judgment of sin at certain times. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos a ira dele expressa diretamente contra pecadores ali. But sometimes God's wrath is expressed in allowing us to experience the consequences of our sin. Mas algumas vezes a ira de Deus se expressa em nos permitir receber as consequências dos nossos pecados. One of the things that I find interesting as I read through the end of Romans chapter 1 Uma das coisas que eu acho interessante ao ler o final de Romanos capítulo 1 is that the Bible says 3 times that God gave them up
E é que a Bíblia diz que Deus 3 vezes o entregou a si mesmos. It's talking about people who see God everywhere and what has been made, Ele está falando de pessoas que veem Deus em todas as coisas, nas coisas que foram feitas, but rather than honoring and worshiping Him, mas ao invés de honrar a Deus e adorá-lo, they suppress the truth. eles suprimem a verdade de They Deus. push it down. Eles detêm a verdade de Deus. They pretend that they don't hear it. Eles fingem que não estão ouvindo. And one of the worst things that can happen to people E uma sometimes, das piores coisas que pode acontecer às pessoas, one of the worst things that can happen to you, e uma das piores coisas que pode acontecer com você, is God giving you what you want. é Deus dar a você o que você quer. Because oftentimes some of the things that we want are not right. Porque na maioria das vezes as coisas que nós queremos não estão certas. And sometimes it is an expression of judgment for God to give us what we want. E algumas vezes uma expressão do julgamento de Deus nos dá o que nós queremos. If we refuse to acknowledge Him Se nós recusarmos conhecê-lo and pursue our sin, e perseguirmos e buscarmos o nosso pecado, then God says, go ahead. então Deus vai dizer, He vai em gives us frente. up to it. Ele nos entrega aquilo. The Bible also talks about a future experience of God's wrath. E a Bíblia também fala sobre uma futura expressão da ira de Deus. Listen to Romans chapter 2 and verse 8. Escuta em Romanos capítulo 2, verso 8, que diz assim: mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. So the Bible tells us here that for those who do not obey the truth, there will be wrath and fury. A Bíblia diz então aqui que aqueles que não obedecem à verdade haverá para eles fúria e ira. So by now, some of you are probably saying the name of this series is the God revealed by the gospel. E vocês devem estar pensando, opa, mas o nome dessa série é o Deus revelado pelo Evangelho. And so now I want to talk in the fourth place Agora eu quero falar para vocês no quarto lugar about the gospel's revelation of God's wrath. sobre a revelação do Evangelho da ira de Deus. Now you might say, wait a minute, the gospel is good news. Aí você pode pensar, epa, o Evangelho são boas novas. How can the gospel reveal God's wrath? Como é que o Evangelho pode revelar a ira de Deus? But the answer to that question is found in the cross. E a resposta para essa pergunta está na cruz. The cross is a revelation of God's wrath like this world has never seen. A cruz é a revelação da ira de Deus de uma maneira que esse mundo nunca viu. I had you turn to Romans chapter 1 at the beginning of the message Eu tonight. disse para você abrir em Romanos capítulo 1 no começo dessa mensagem. And I want you to look at verse 18 E eu now. quero que você olhe comigo o verso 18 agora. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Now this verse is obviously not telling us that we've never seen God's wrath before. Esse verso não está dizendo que nunca vimos a ira de Deus antes. So what revelation of God's wrath is the Bible talking about Então, here? que revelação da ira de Deus a Bíblia está falando aqui? Well, I want to read another quote to you Eu quero ler outra citação para você, from Leon Morris, who wrote a commentary on Romans. de um comentarista chamado Leon Morris. This is kind of a long quote. Essa é uma citação bem longa. And if you're like me, whenever somebody reads a quote, E se você é como eu, quando quer que uma pessoa leia uma citação, about halfway through I forget that I'm listening. na metade da citação eu esqueci o que eu já ouvi. And I'm thinking about what I'm going to eat later. E eu começo a pensar sobre o que eu vou comer depois. Don't do that. Não faça isso. Try to listen to the whole thing, Tem okay? que escutar toda a citação, Because tá it's bom? important. Porque é muito importante. Okay, here's what Leon Morris says. Aqui está o que o Leon Morris fala. We should not overlook the fact that the revelation of the wrath of God Nós não devemos subestimar o fato que a revelação da ira de Deus is in this context linked with the gospel. está nesse contexto conectado com o Evangelho. We see some revelation of the divine wrath, it is true, Nós vemos a revelação, um pouco da revelação. Nós vemos alguma da revelação da ira divina, que é verdade, in the suffering, no sofrimento, frustration, frustração, and sheer no disaster desastre, that are so often the consequence of sin. que são tão comumente a consequência do pecado.
But Paul is saying rather Mas Paulo, na verdade, está dizendo that it is the cross that shows us the measure of God's wrath. que é a cruz que nos mostra a medida da ira de Deus. It is in the events of the gospel that the revelation occurs. É nos eventos do evangelho que a revelação ocorre. Forgiveness is no cheap gesture. Perdão não é um gesto barato. It is as costly as the Ele cross. custou tanto quanto a cruz. It is meaningless without the E é wrath. sem sentido se não houver a ira. Unless there is something to be saved from, A não ser que tenha algo do que devemos ser salvos, there is no point in talking about salvation. não há nenhuma razão de falar sobre salvação. The greatest revelation A grande revelação of God's wrath da ira de that Deus this world has seen so far é o que esse mundo já viu até agora. happened on Mount Calvary. Aconteceu lá no Calvário. The sky went dark, Os céus ficaram escuros, the earth shook, a terra estremeceu and God poured out all of that indignation and fury e Deus derramou toda a sua indignação e fúria on his son. no seu filho. How much does God hate sin? Quanto que Deus odeia o pecado? Look at the cross. Olhe para a cruz. How much does God hate injustice? Quanto Deus odeia a injustiça? Look at the cross. Olhe para a cruz. How much does God despise our lack of holiness? Quanto Deus despreza a nossa falta de santidade? Look at the cross. Olhe para a cruz. And the amazing thing about this revelation of God's wrath E a coisa maravilhosa sobre essa revelação da ira de Deus is that it is redemptive. é que é também redentora. The judgment we see in the Old Testament is not redemptive. O julgamento que vemos no Antigo Testamento não é redentor. When God lets us go our own way and experience the consequences of our sin, it is not redemptive. Quando Deus nos deixa seguir o nosso caminho e experimentar as consequências do nosso pecado, isso não é redentivo. But the cross shows us the fullness of God's wrath, Mas a cruz nos mostra a plenitude da ira de Deus, but also provides a way of escape. mas também nos dá um caminho de escape. Though God intensely hates all sin, Que Deus odeia intensamente todo o pecado, and you and I are by nature and by action children of wrath, e eu e você somos por natureza filhos da ira, God pours out his wrath Deus derramou a sua ira, in a way that allows our pardon or forgiveness. que permitam que sejamos perdoados. Listen to Romans chapter 5 verses 8 and 9. Escutem Romanos capítulo 5, versos 8 e 9. This is very, very good E news. isso são boas notícias, realmente boas. Romanos capítulo 5, versos 8 e 9 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Do you see what the Bible says here? Vocês veem o que a Bíblia diz aqui? While we are going our own way, Enquanto estamos indo para o caminho errado, doing what we want to do, fazendo o que nós queremos fazer, suppressing the truth about God, suprimindo a verdade sobre Deus, thinking that our way is better than His, pensando que o nosso caminho é melhor do que o caminho dele. God moves to us in that situation. Deus nos encontra ali naquela situação. God isn't moving people who are to people who are running to Him. Ele não está encontrando pessoas que estão querendo a Ele. God is moving to people who are running away from Him. Deus está se movendo para pessoas que estão correndo dele. If you have been grasped by the grace of Se Jesus, você foi alcançado pela graça de Jesus, it's not because you were pursuing Him. não é porque você estava buscando Ele. While you were still a sinner, Christ was pursuing you. Enquanto você ainda era pecador, Jesus estava te buscando. And God was pursuing you at the expense of the blood of His Son. E Deus estava te buscando pelo sangue do Filho amado dele. And for all those who have experienced the salvation of Jesus, E por todos aqueles que experimentaram, para todos aqueles que experimentaram a salvação de Jesus, the Bible tells us that we will never experience an ounce of God's wrath. a Bíblia nos diz que a gente não vai experimentar nenhuma vírgula, nenhum ai da ira de Deus. All of that hatred
over our sin todo aquele ódio sobre os nossos pecados received by Christ foi recebido em Cristo, in our place. no nosso lugar. The gospel reveals the severity of God's wrath. O evangelho revela a severidade da ira de Deus. But thanks be to God, it provides an escape. Mas graças a Deus ele também nos dá um escape. So I asked the question that I asked at the end last night. Então eu vou fazer a pergunta que fiz no final da mensagem de ontem à noite. How do we respond to what we've heard? Como nós respondemos, como nós reagimos ao que acabamos de ouvir? For some of you, the response needs to be repentance. Para alguns de vocês a resposta tem que ser arrependimento. You may be here tonight Você talvez esteja aqui esta noite and you have never experienced the forgiveness that Jesus e você offers. nunca experimentou o perdão que Jesus oferece. You've heard some hard things. Você ouviu algumas coisas bem duras. And I take no joy in sharing those things with you. E eu não tenho alegria em compartilhar dessas coisas com você. But the Bible says in John 3:36 that if you are apart from Christ, Mas a Bíblia fala em João 3:36 que se você está longe de Cristo, God's wrath remains on you. a ira de Deus está sobre você. And so I want to encourage you to respond positively to God's patience. Então eu quero encorajar você a responder positivamente à paciência de Deus. Do you realize that if you are sitting here tonight, God has been patient with you? Você entende que se você está sentado aqui essa noite é porque Deus tem sido paciente com você? Though you have committed injustice Mesmo que você tenha cometido injustiça and wickedness, e perversidade, God has not taken his wrath out on you. Deus não está colocando a ira dele sobre você ainda. And you are here today because he is being patient. E você está aqui esta noite porque ele tem sido paciente. Listen to 2 Peter chapter 3 verses 7 to 9. Escutem 2 Pedro capítulo 3, versos 7 a 9, que diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. So you hear from those verses that God is being patient with you. Então você vê nesses versos que Deus tem sido paciente com você. But don't delay. Mas não demore. Turn to Jesus in repentance and faith. Se volte para Jesus Cristo em arrependimento e fé. In the gospel, Christ is moving towards you tonight. Porque no Evangelho Deus está se movendo para você esta noite. A second response ought to be a thirst for A holiness. segunda resposta tem que ser uma sede pela santidade. The Bible says in both the Old Testament and the New A Testament, Bíblia fala tanto no Antigo Testamento quanto no Novo: be holy, seja santo, for I am holy. porque eu sou santo. And I want to ask you the question, E eu quero fazer a você esta pergunta: how is it that we can pursue and love the things that God hates? como é que nós buscamos com amor as coisas que Deus odeia? I think as Christians what we often do sometimes is see that our sins have been nailed to the cross, as the Scripture tells us. Yep. We see that our sins have been nailed to the cross, as the Nós Scripture vemos tells que us. há pecados que nossos pecados foram pregados na cruz. And we go and take them back. Uma das coisas que eu vejo que os cristãos fazem, piores coisas que os cristãos fazem é que, mesmo sabendo que seus pecados foram pregados na cruz, eles vão lá e pegam aqueles pecados de volta. The Bible doesn't tell you that because you're a Christian, now you have to do a whole bunch of things that you don't want to do. A Bíblia não diz que por você é um crente, você tem que fazer agora um monte de coisas que você não quer fazer. The Bible tells you that Jesus has changed you on the inside, A Bíblia nos diz que Jesus mudou você pelo interior, given you new desires. te deu novos desejos. Pursue those things. Busque essas coisas. A third response Uma terceira resposta is simply worship. é simplesmente adoração. What God wants us to do when we hear things like O que this Deus quer que nós façamos quando nós ouvimos coisas assim is respond to Him with hearts that worship Him.
É responder a Ele, é reagir a Ele com corações que o adorem. If you were running away from God Se você está correndo de Deus and God ran and got you, e Deus vai e pega você, how can you respond with anything but worship? como você pode responder com outra coisa que não adoração? Listen to 1 Thessalonians chapter 5 verses 9 and 10. Escutem 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 9 e 10, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Do you realize that God has changed your destiny? Você percebeu que Deus mudou o seu destino? Think about all the things we've talked through for the course of this sermon. Pense em todas as coisas que falamos nesse sermão. How much God hates sin. Quanto Deus odeia o pecado. The fact that each one of us has been keeping a bank account of storing up God's wrath. O fato de que cada um de nós aqui tem uma conta bancária em que a ira de Deus está sendo depositada. There's a day of wrath coming. E é o dia da ira que vai chegar. And we've been moving towards it like a train at full speed. E nós estamos sendo levados para esse dia como um trem a toda velocidade. And yet God in His grace has made us go another way. Mas ainda assim Deus, na sua graça, nos fez ir por outro caminho. He died for us Ele morreu por nós. so that whether we are awake or asleep, Então, estando nós acordados ou dormindo, whether we're living or dead, estejamos vivos ou mortos, we might live with Him. nós temos que viver para Ele. Amen. Amém.